te falar que teoria das cores parece coisa de maluco mesmo. Harmonia, grupos, paletas de cor, contexto de cor, são alguns conceitos que muito provavelmente já te renderam uma boa dor de cabeça. Por isso hoje eu queria mostrar, do meu jeitinho, como as teorias das cores não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E com isso eu vou provar que eu não sou um maluco pra entender esse tipo de coisa. Pelo menos foi o que o meu médico disse antes de desaparecer. Eu só queria, antes de começar, falar que eu não sou nenhum profissional da área de pintura digital. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre as relações das cores. E para começar a explicar sobre a forma como as cores interagem entre si, eu irei falar sobre as cores complementares. As cores complementares são duas cores que, quando misturadas, geram uma cor muito acinzentada. Isso acontece porque elas são cores opostas no ciclo cromático, ou seja, elas ocupam dois extremos. É simplesmente o maior tipo de contraste que você pode ter na matiz. Mais tarde eu falarei um pouquinho mais sobre matiz, tá bom? E aí você vão entender o que eu quis dizer com isso. Então, para mostrar como é que isso acontece, a gente pode pegar, por exemplo, o laranja e o azul. Se a gente misturar o laranja com o azul, por exemplo, a gente pode ver uma cor mais acinzentada. Tudo isso acontece porque as cores, geralmente tendem em um ponto comum, que é o cinza, 50%. Esse jeito de usar as cores fica interessante para trazer um contraste na pintura, porque, como eu disse, são cores muito opostas, muito extremas. Um exemplo clássico do uso dessas cores é em cartoons como Hora de Aventura e Incrível Mundo de Gumball. Você pode perceber que, por exemplo, o Finn e o Jake, ele tem as cores azul e laranja, assim como o Gumball e o Darwin, azul e laranja, que são as cores que eu acabei de citar um pouco tempo atrás. E tudo isso pode ser usado de forma estratégica para destacar certos elementos numa pintura. E um exemplo que eu posso citar para isso é aquela pintura do Sol Vermelho do Claude Monet. Você percebe que toda a pintura ela segue um esquema mais análogo entre azuis e verdes, e o resto ele vai direto para o vermelho, que é o Sol. As cores análogas são cores vizinhas. Isso quer dizer que essas cores são bastante próximas umas às outras. Como se tem naquela pintura do Claude Monet, que a gente tem os azuis muito próximos dos outros. E aí, mostrando no ciclo cromático, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Por exemplo, você pode pegar uma cor base, que nem o verde, e aí você pode simplesmente intercalar com cores mais próximas, tipo laranja, amarelo e até mesmo um pouquinho do ciano. Novamente, trazendo exemplos, um lugar comum em que eu observei essas cores são em pinturas mais atmosféricas. Geralmente a gente pega uma cor base, como por exemplo o azul, e levando em conta toda uma questão de temperatura das cores, que às vezes é muito recorrente, a gente pode trazer desvios para o que é mais quente e para o que é mais frio. E isso é bastante útil, por isso que as cores análogas são usadas para trazer uma certa atmosfera, porque trazendo a cor base, você traz meio que o conceito que essa cor base tem. Por exemplo, a gente pega o amarelo. O amarelo, ele geralmente é difundido como energia. O laranja é definido como ser algo mais alegre. O vermelho é paixão. O azul é tranquilidade, seriedade ou até mesmo tristeza e afins. E aí, trazendo cores vizinhas a essa, você traz um certo tipo de ambiente. Pelo que eu pude observar, e até algumas vezes inferir, geralmente você pode brincar com esse contraste entre frio e quente nas cores. Mesmo assim, devido à limitação do alcance da matiz nas cores análogas, que são cores muito próximas, fazer um contraste baseado nas cores é bastante difícil. E aí isso nos leva a trazer, por exemplo, contrastes com brilho, um tiara escuro e contrastes com saturação, que eu não sei o nome da técnica ainda. Mas basicamente essa é a ideia. Lembre-se que você nunca vai usar as cores super saturadas. Um exemplo de cores análogas pode ser visto em duas obras de Claude Monet. Por exemplo, nessas aqui, na The Japanese Bridge, em que a gente vê a predominância dos verdes e um pouquinho do amarelo. E aqui a gente tem a Water Lilies, que a gente vê um azul bem ciano, muito forte no ciano. E a gente vê até um pouquinho do desvio pro verde. No Pinterest podemos ver outros exemplos. E dois exemplos muito notáveis que eu encontrei foi o Holly Warburton e o Timur Akriev, que são dois artistas muito impressionantes e pegam esse aspecto do impressionismo, levando ao extremo a expressividade com as cores. Por último, e não menos importante, a gente tem a combinação triádica das cores, ou seja, a gente pega 3 cores equidistantes no ciclo cromático e combina elas. A segunda vai ser o tetrádico, ou quadrático, que faz o que o nome supõe, que é fazer um quadrado com lados equidistantes no círculo cromático. Eu falei um monte de coisa técnica que você provavelmente não entendeu, mas basicamente o que você tem que entender é que em ambos vai ter um triângulo ou um quadrado e as cores elas vão estar numa distância equivalente. E apenas um detalhe: o tetrádico ele também é chamado de duplo complementar por apresentar 2 pares complementares. Isso fica mais evidente nessa ferramenta que eu usei aqui da Adobe. Bem, enquanto o esquema triádico traz uma certa dinamicidade do equilíbrio, o tetrádico ele traz uma maior variedade nas cores, e isso causa uma certa estabilidade, que, por sua vez, é mais realista do que o triádico, porque é mais limitado o alcance das cores, né? Mais uma vez, a gente pode ver exemplo dos esquemas que eu acabei de citar nas pinturas de Claude Monet. A gente tem esse esquema tetrádico aqui, nessa pintura que representa o parlamento. Foi quando o Claude Monet, ele visitou as imediações, né, lá do parlamento, e aí ele fez uma pintura. E aqui a gente pode ver tons de violeta, que contrastam com o amarelo, mas também a gente pode também ver o que? Tons de azul e laranja, que são o que? Duplo complementares. A gente tem 2 duplos complementares, enfim, vocês entenderam, é um quadrado. Cara, falando assim, dá até um gás pra aprender mais, né?
Teoria das cores é sim uma matéria muito complicada do desenho, mas mesmo assim a gente sempre tem que achar um jeito de simplificar, muito mais amigável pra quem tá começando. Eu admito que quando eu tava começando eu não sabia nada de pintura, mas se tem algo que eu tenho muita dificuldade mesmo, ou pelo menos tinha, era o desenho de cabeças. E por essa razão eu fiz um vídeo para me ajudar a entender como eu posso melhorar minha percepção no desenho de rostos e cabeças. Mas diga aí, você ainda tem dificuldade pra desenhar rostos e posicionar os elementos da face na cabeça? Às vezes você tem uma complicação em desenhar o nariz, fica tudo meio torto e confuso. Tem uma vontade de melhorar seu ponto de vista sobre esse assunto? Bem, de repente esse vídeo que eu gravei pra me ajudar possa te ajudar também. E é por isso que eu tô deixando ele aqui na minha tela, pra caso você tenha interesse em entender um pouquinho mais das estruturas do rosto. Mas é isso, galera, esse foi meu pequeno tutorial de pintura digital, muito básico, sobre cores e harmonias. Talvez o próximo vídeo seja um pouquinho mais sobre luz e sombra, que é um assunto que eu quero aprender e muito provavelmente eu vou passar a pesquisar, porque eu sou um noob em pintar sombras. Eu não sei esse conceito de hard e soft edges, mas enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou desse formato e tiver uma sugestão para novos temas de vídeo, sinta-se livre para comentar. E se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você quiser ver mais vídeos assim, se inscreva no canal. E é isso. Agora é só desenhar. E aí, já pode ter uma obliteração metafísica instantânea? Tá bom. Sem falar.